E aí, turma, beleza? Bem-vindos novamente ao canal. Iremos falar neste vídeo aqui sobre diversificação. Ele é um item muito importante porque vai ser através dele que você vai entender como organizar suas finanças e saber onde colocar cada item do seu pote financeiro. No próximo vídeo, iremos falar sobre potes financeiros associados à questão de diversificação. Observação: nenhum item informado neste vídeo é indicação de investimento. Cabe a você estudar e verificar o que melhor se encaixa para o seu objetivo de aposentadoria. Por que esta tela aqui é importante? Qualquer pessoa pode tentar manipular você com algum tipo de indicação de investimento. E você pode se perguntar como assim? Se você compra hoje uma ação e esta ação estiver valendo R$ 10, por exemplo, se eu faço um vídeo e indico que esta ação aqui ela é muito boa e, como exemplo, 1 milhão de pessoas têm acesso a essa indicação, se essas pessoas que assistiram ao vídeo e pegaram a indicação de ação e resolveram comprar, esta ação irá valorizar, por exemplo, para R$ 20. E aí você percebe a questão de manipulação, porque uma ação valia 10, eu fui lá e indiquei esta ação e as pessoas resolveram comprar e fez com que a ação valorizasse para R$ 20. Como eu sou uma pessoa muito esperta, peguei o meu lucro de R$ 2.000, no exemplo bem simples aqui neste vídeo, e saí desta ação. A ação vai desvalorizar e você comprou por um valor e a ação, na verdade, vai estar em queda por outro valor. A nossa intenção é que venhamos a estudar para descobrir aquele investimento que melhor se aplica para a nossa aposentadoria. Se você vai lá e faz o investimento porque eu indiquei e não porque você estudou, você estará entregando a sua aposentadoria em minhas mãos ou nas mãos de uma pessoa que tenha interesse na indicação da ação. Dando prosseguimento, temos uma pergunta: para que serve a diversificação? A diversificação serve para que você proteja o seu dinheiro. E aí você pode estar se perguntando, proteger de quê? Essa proteção é uma proteção de três coisas. A primeira, de você, ou seja, a primeira proteção referente à diversificação é de você mesmo, porque pode acontecer de você querer gastar tudo que você investiu ao longo de algum tempo. Quando você faz uma diversificação, existem investimentos que não valem a pena você mexer, porque são justamente para a sua aposentadoria. Existem também investimentos que, quando você faz, ele bloqueia aquele investimento por algum tempo, mas uma proteção contra você. O outro segundo item de proteção é de fatores externos, como, por exemplo, a pandemia, crise. Se você for observar, se uma pessoa ela não tinha algum dinheiro guardado na época da pandemia, provavelmente ela deve ter sofrido bastante. E não é só na pandemia, na crise também. Se uma pessoa estava pagando aluguel e ela teve que ficar em casa por decisão do governo e provavelmente teve uma redução salarial, ou talvez porque a empresa onde ela trabalhava teve que fechar. E se ela estava pagando aluguel na época da pandemia e ficou sem emprego, se ela não tinha um dinheiro guardado em alguma conta, provavelmente ela passou por muita necessidade. E o item número 3 de proteção em relação à diversificação é do governo. Temos que nos proteger, e isso é muito importante, do governo, porque o governo ele pode congelar as contas. Se você tem um imóvel, ele pode lhe desapropriar. E quem é que vai combater o governo? Não tem como. Quem deveria poder combater algumas decisões do governo seria o povo, mas o povo está dividido, infelizmente. Então o governo faz o que quer e o povo aceita, justamente por questão de ideologia. Então, se você não proteger o seu dinheiro de uma forma bem diversificada, você provavelmente poderá perder também para o governo. Por isso que é importante você saber que existem, no mínimo, três coisas importantes para você proteger o seu dinheiro, que é de você, fatores externos em relação à crise, pandemia
e do governo. E de uma forma bem simples, existem dois tipos de diversificação. O item número um é a diversificação física, ou seja, algo palpável, que seria o seu dinheiro, uma casa, uma empresa. Se você tem uma empresa, ela serve também como uma diversificação, porque também a empresa gera uma renda para você. E dessa renda gerada pela empresa, você pode comprar uma casa, você pode ter um dinheiro físico guardado. Então, para mim, a empresa é sim um tipo de diversificação. O item número dois é digital, que são investimentos online, além também de contas digitais. Então, existem dois tipos de diversificação: a diversificação física e a digital. A digital, ela é um pouco mais comprometedora, porque, como no exemplo que falamos, o governo pode, numa canetada, bloquear todas as contas online e a pessoa ficar sem dinheiro. Quando ela tem algum dinheiro acumulado, guardado em algum lugar, se houver esse congelamento de contas online, ainda assim ele vai ter uma segurança. Se ele tiver uma casa, o governo também poderá desapropriar essa casa ou talvez algum movimento aí desapropriar o seu bem. Assim como também uma empresa sua poderá ser fechada por uma decisão do governo, ou talvez também por você não ter conseguido fazer a empresa ter lucro ou algum outro problema. Mas sabemos que, pelo menos se você tiver algum dinheiro bem guardado, físico, você poderá se livrar de algum tipo de problema de forma mais tranquila. E como funciona a diversificação? Vejamos agora um exemplo bem simples para fixarmos o entendimento. Nós iremos incluir aqui, para entendermos como funciona a diversificação, em 4 itens. O primeiro item, ele é a renda variável. Você precisa diversificar em vários itens, e entre eles tem a renda variável, que podem ser ações, FIIs, investimentos no exterior e BDRs, além de outros investimentos também em renda variável, que no futuro iremos falar sobre ele. Um outro tipo de item para nossa diversificação é a renda fixa. Temos o investimento em renda variável e o investimento em renda fixa. E esses investimentos podem ser CDB, poupança, Selic. Isso aqui já serve como mais um item de diversificação, porque, como sabemos, digamos que o governo vai lá e dá uma declaração e faz com que a sua renda variável diminua, a ponto de muitas empresas fecharem. Se você tinha investimentos em ações e digamos que das 10 empresas que você investiu, 5 fecharam, você irá diminuir bastante o seu patrimônio, mas ainda assim você terá uma segurança em renda fixa. E importante, muitas pessoas investem em vários bancos. Isso pode ser aceitável, sim. É difícil, por exemplo, imaginarmos um banco grande quebrar, tipo Banco do Brasil, Caixa Econômica, mas se você, por exemplo, tinha muito dinheiro no Banco do Brasil e ele quebrou, você perde tudo. Algumas pessoas podem falar do FGC, que é uma garantia, mas ainda assim ela tem um limite. E essa garantia, ela serve sim para proteger você, mas também ela irá proteger mais o banco. É importante entendermos que hoje nós temos os bancos digitais. Possa ser que sim, você esteja investindo em algum CDB de um banco digital e ele quebre. Você poderá sim receber esse valor de volta, mas aí você vai passar por todo um processo para resolver. Assim como também pode acontecer com um banco grande, um banco físico. Você poderá também perder algum dinheiro caso ele feche, ou caso haja alguma interferência do governo nesse banco. Um outro item, e esse item aqui ele é muito importante, é termos um dinheiro físico. Isso também caso o governo bloqueie tudo. Temos que ficar muito atento e muita gente não se percebe é que se nós formos observar, existem diversos fatores que podem fazer com que o seu dinheiro suma das suas mãos. E um agente muito importante em todos esses problemas é o governo. Nós sabemos que quando você for investir em uma renda variável, você vai utilizar a bolsa de valores.
E há uma expressão muito usada para quem trabalha com essa questão de bolsa de valores sobre especulação, tudo isso. A questão é que tanto o seu investimento ele pode subir quanto cair. E muitas dessas subidas e quedas, elas vêm das falas do governo. Então percebemos que todo o nosso esforço para podermos acumular algum dinheiro, para que não fiquemos escravos do sistema, apenas recebendo dinheiro, pagando contas e ficando sem dinheiro, nós resolvemos investir algum valor. Então, o detentor do poder hoje, que é o Estado, na forma de seus políticos, esse é o que deveria nos apoiar e nos ajudar para que nós, como população, não percamos o nosso dinheiro tão suado, porque é justamente através dos nossos impostos que os nossos políticos que estão hoje no Estado, no governo, tenham os seus altos salários garantidos. E ao invés de haver uma preocupação para que não percamos o nosso tão suado dinheiro, muitas declarações do governo fazem com que nós percamos o nosso tão suado dinheiro investido em algum tipo de renda variável. Por isso, a importância de ficarmos atentos ao nosso governo. Não quer dizer que nós iremos ficar alienados e preocupados com cada decisão do governo, mas se nós quisermos ter uma vida melhor, temos que ficar atentos sim a cada passo que o governo dá e em cada passo dado, qual desses passos irá nos prejudicar. E o último item, que ele é muito importante e provavelmente ele é um dos itens mais importantes, é o nosso passaporte. Temos que estar sempre preparados para o pior. Em sua diversificação, você vai ter a sua renda variável, você vai ter a renda fixa e o seu dinheiro físico. E o dinheiro físico pode estar incluso também bens, casa, um carro, alguma outra coisa desse tipo. Só que de nada adianta você ter toda essa organização se você não tiver um meio de sair do país quando, mais uma vez, o governo tomar alguma decisão que quebre esse país. É interessante que nós saibamos pelo menos um idioma, e se você não tiver condições de aprender algum idioma, mas que saiba pelo menos o básico para poder se virar lá fora caso aconteça o pior no país. Se o governo, com algumas ações, começar a quebrar o país, a renda variável vai ser a sua primeira renda, provavelmente a ser extinta. Se o governo toma uma decisão precipitada e faz com que as empresas fechem, muitos bilionários irão até o banco tirar todo o seu dinheiro. Já teremos duas quebradeiras no país, sem empresas e sem dinheiro nos bancos. E esses bilionários irão investir o dinheiro em outro país, tornando esse outro país ainda mais rico. E aí você já percebe que o seu dinheiro da renda variável e o seu dinheiro da renda fixa já não existirão mais. Só existirá agora o seu dinheiro físico. Nem a sua casa irá ficar de pé caso aconteça algo desse tipo em nosso país. Então vai ser com o seu dinheiro físico, caso ele ainda tenha valor, que você irá conseguir sair para outro país. E provavelmente não vai ser algo barato. Então, nós podemos perceber aqui, de uma forma bem simples, que nós precisamos fazer uma diversificação em nosso dinheiro. Nós temos que investir em renda variável, em renda fixa. Isso aqui que eu estou falando é a título de exemplo, não estou indicando nenhum investimento para você, estou apenas mostrando como funciona uma diversificação. Então, com o seu dinheiro, você poderá ter uma renda variável, uma renda fixa e algum dinheiro físico. São esses os itens mais importantes, pelo menos o mais acessível a nós, que temos pouco dinheiro. Para quem tem muito, provavelmente a sua forma de organização vai ser bem diferente, mas para nós que temos pouco dinheiro, o pouco que nós temos, ele precisa ser investido de forma bem organizada e consciente. Você precisa ter um dinheiro em renda fixa, esse dinheiro é para sua segurança, em renda variável, apenas aquele dinheiro que você aguenta perder, e um dinheiro físico para que o governo não coloque a mão nele. E com todos esses itens já organizados, tenha o seu passaporte. Esteja sempre preparado para o pior. Iremos fazer outros vídeos sobre diversificação com o intuito de nos aprofundarmos ainda mais sobre esse assunto.
Pronto, turma, finalizamos agora mais um vídeo. Falamos sobre diversificação. Se você não for inscrito, por favor, se inscreva. Caso tenha gostado desse vídeo, deixe um like. Se esse vídeo fizer sentido para alguém que você conheça, compartilhe com essa pessoa. E caso queira, você pode deixar algum comentário. Assim que lermos, iremos responder. Nos vemos agora no próximo vídeo. Valeu!